Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para reagir à música chamada Deus do Vento, Bakunoichi Ippo, Hajime no Ippo, lá do canal do Zeus. Essa é uma obra que eu curto bastante, já tenho alguns vídeos aqui sobre essa obra no canal, então eu tô trazendo aqui essa música, pois já escutei a parte 1, né, feita pelo Zeus, então ele deu uma continuidade, né, avançando um pouco mais na história. Então vamos ver o que ele nos traz nesta música. Lembrando sempre que o link original do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Dê uma passada lá no canal do Zeus, se inscreva e deixa o like, isso ajuda bastante, eu agradeço desde já. Sem mais delongas, bora pro react! Antes de começar, vamos dar uma olhada aqui nos créditos. Letra, voz por Zeus, interpretações LRD Miyato Tiro, Okamura o Kamogawa e Coliado o Malcolm Guedo. Beatmaker por Prods, Nuel, mixagem e masterização por MX THOFC, ilustração por Ryusei, thumbnail por Shouto, capa do Spotify por Edu Fritz, legendas por Vicky, edição por Nan, Kizera, Ghost, Black, Manhoso, Berblo e Kizuna. Então é isso, sem mais delongas, bora pra música. 1, 2, 3, foi! Cumprir com meta. No PBF, esse barco no Japão inesperado. Ricardo Martins. Vou enfrentar o Sparring, o homem mais forte do mundo. Vencerou, foi anular. Ele arrumou de comparar. Agora quanto da treva, não deixa só perder. Então agora é meu. É seu legado, no nível mundial serei eu. Preciso polir meu déficit, uma procura tão forte. Vai pagar com a língua por ter me subestimado. Fala que é MVC, cadê? Vou destruir tudo dia de hoje. Foi você! Meu próximo oponente, ferindo a comissão, bem na minha frente. Mashiba, deixa pra mim, ele é meu no ringue. Se ser tão forte, por que então trapacear? Você se arrependerá. Não subestime o bode. Tanta aprimorada de sorte que pratiquei. Laminada da vida, você da morte. Ele é um campeão tão forte. Mais forte, roda só, descendo meu tendão. Essa que eu devo cumprir, então seguirei acima do
Sai, entrou agora o mar de coronel. Saiba, garoto, esse esporte é uma forma de lucrar. Então se você me paga bem direitinho, até deixa você ganhar. Me lembro de algo que o Tate me falou. Os campos seus são leves e não possuem nenhum peso. Mas se não paro, não sinto medo, gesto o pescoço. Confio no meu mestre, por essa cena esperava, né? A Chita no Joe. Desculpe estar interrompendo o vídeo, mas gostaria de pedir que deixasse seu like, se inscrevesse no canal, isso me ajuda bastante, e hype o vídeo caso curta o conteúdo. E se você quiser ajudar ainda mais, torne-se membro por apenas R$ 1,99 e receba 2 meses praticamente de vídeos antecipados. Isso mesmo que você ouviu, quase que 2 meses de vídeo antes de todo mundo. Além de você ter o direito de pedir um react de uma música geek à sua escolha. Dentre outros benefícios, como prioridade de resposta, dentre outros que você pode conferir clicando aqui embaixo no link Seja Membro. E se você quiser ajudar ainda mais, temos também os pedidos de react via Pix. A partir de R$ 1,50 você consegue pedir uma música geek. A partir de R$ 5,00 você pode pedir um vídeo de até 20 minutos. E por R$ 15,00 você consegue pedir um vídeo acima de 20 minutos, mas terá que ser vídeos sem legendas. Tudo que você precisa fazer é deixar nos comentários o seu pedido, esperando sempre o meu ok. Depois que eu digitar ok, aí sim você pode depositar a quantia correspondente pelo QR Code na tela. E eu trago o mais breve possível, assim que eu gravar, editar e postar. Deixado isso bem claro, bora voltar ao vídeo. Muito bom, o Zeus arrebentou, mandou muito bem. Continuou realmente da onde ele parou na primeira música, né? Onde o Ippo se torna o campeão do Japão, né? Então deu continuidade, ele defendendo os títulos ali, né? Começou com o Sanada ali, né? Que ele se sente um desafiante ainda, pois o Sanada também era um campeão, só que ele abdica do seu título, né, do seu cinturão, para enfrentar o Ippo em uma outra categoria de peso, né? Então o Ippo ainda se sente um desafiante, ele não se sente um campeão realmente, pois é a primeira defesa de título, enquanto o outro, né, o seu adversário é muito mais experiente nesse quesito, né? E ele vai avançando dessa forma, né, tentando agir mais como um desafiante do que, né, realmente o grande campeão, né? Só que logo na segunda luta ele enfrenta, né, um dos seus discípulos, pois o Geromite, que era um personagem que apareceu na primeira temporada, bem fraquinho, bem tímido, bem esquisito, ele treina um pouquinho ali no ginásio Kamogawa, né? O Ippo meio que incentiva ele a treinar, ele é muito fã do Ippo e ele vai junto com a galera ali, né, treinando, se aprimorando até se tornar realmente um profissional e depois ele vai embora, né? Ele some, pois ele precisa se mudar, né, a família dele, então ele acaba se distanciando, né? E temos o retorno dele de uma forma bem diferente, ele raspa a cabeça, né? Ele está mais alto, mais forte. E ele vem para enfrentar o Ippo, pois é a única coisa que ele quer na vida, né? Enfrentar o Ippo. Para ele, o Ippo é a pessoa mais especial que existe, né? Por tudo que o Ippo também conversou com ele, né? Do bullying que ele sofria também, pois ambos têm uma história muito comum, né? De sofrer bullying. Então, ele admira bastante o Ippo por conta disso e ele queria lutar a qualquer custo. Então, ele meio que
superou seus limites, né? Fez várias lutas em sequência sem esperar aquele tempo determinado para você se recuperar da luta anterior, pois ele queria realmente avançar no ranking para conseguir enfrentar o Ippo antes que o Ippo fosse embora, se aposentasse ou qualquer coisa parecida, né? Pois a distância de tempo talvez não fosse tão longa entre um e outro, mas chegar realmente no patamar para você enfrentar o campeão é muito difícil, é muito complicado. Então ele correu atrás, se esforçou, fez muitas loucuras, né, para chegar ao ponto de enfrentar o Ippo, né? Ele trata o Ippo bem mal ali, pois ele quer uma luta de verdade. Então ele não demonstra tanto respeito ao Ippo quando eles se reencontram, né? O Ippo também fica receoso, pois não sabe se vai conseguir bater nele, pois era o seu discípulo. Então fica uma luta meio tensa nesse sentido, mas chega na hora, o Ippo realmente se impõe e mostra por que é o campeão, e a partir dali ele começa a agir um pouco mais, né, como campeão, como verdadeiro campeão. Então é bem legal. Depois ele vai aprimorando também o Dempsey Roll, primeiramente na luta ali contra o Sawamura, né, que é um especialista em counter, né, em dar contra-ataque, que é a fraqueza do Dempsey Roll. E o Sawamura, ele é bem covarde, ele se envolve em lutas, em brigas. Ele, nas derrotas dele que aconteceram, né, durante, né, a sua vida no boxe, foram por desclassificação, pois ele cometeu alguma barbárie ali dentro do ringue e foi desclassificado, pois ele é realmente muito violento, ele acaba até machucando ali a Kumi, né, como foi mencionado na música, que é a, vamos dizer, namoradinha do Ippo, né, não oficialmente, mas um gosta do outro, e eles convivem ali muito bem juntos. Então o Sawamura realmente recebe o que merece com a evolução do Dempsey Roll. Ele precisa realmente trabalhar muito, pois é complicado fazer essa evolução, o corpo do Ippo acaba sendo sobrecarregado, mas no fim ele consegue, e com isso vence a batalha, vence a luta, né? Então ele vai avançando. Aqui mostrou boa parte da onde foi animada, né, a segunda e a terceira temporada, e também um pouco além, né, na parte do mangá, onde chega ali a parte que o Miyata desiste da luta, né? Pois o Ippo tem sempre em mente enfrentar o Miyata no ringue profissional, né? Desde o início, quando ele conheceu o Miyata lá no ginásio, né, onde ele treina até hoje, o Miyata acabou saindo para poder enfrentar, pois pessoas do mesmo ginásio não podem se enfrentar ali naquele mundo, né, de Hajime no Ippo. Então o Miyata sai do ginásio e eles fazem, né, eles farmam essa promessa de um dia se enfrentarem realmente no ringue profissional, mas acaba não acontecendo por diversas coisas que vão ocorrendo durante o percurso, durante o caminho, e chega nesse momento ali, né, o Miyata já é o campeão da UPBF, parece que está tudo pronto, tudo preparado para eles se enfrentarem, mas surge um oponente para o Miyata que ele não poderia recusar, né? Que naquele ponto ali era o campeão interino da UPBF, né? Pois o Miyata se machucou, então ele ficou muito tempo parado, e com isso a organização criou ali um título interino, e esse campeão, né, iria enfrentar o Miyata. Então poderia ser um qualquer, né? E com isso o Miyata com certeza abdicaria, talvez, do cinturão para lutar contra o Ippo, mas não era um qualquer, era o filho do homem que aposentou o pai dele, né? Então tinha uma rivalidade em mente ali, e esse filho também mantém o mesmo boxe que o seu pai usava. Então seria quase que uma revanche, né, com os filhos lutando, pois no passado o pai do Miyata se aposentou, né? Ele perdeu, foi derrotado. Quando ele tinha em mente, né, em vencer e ir para o Mundial, ele acabou sendo parado ali, sendo derrotado. Então o Miyata quer, né, mostrar que o seu boxe, que o boxe do seu pai, pode sim vencer esse estilo, né, que é um pouco confuso de entender, mas é um estilo bem maneiro, né, que o oponente dele se chama Handboy Jr., né, que é o filho no caso. E é bem interessante, bem legal, e também é uma das melhores lutas que tem de Hajime no Ippo, por tudo que acontece ali, pela rivalidade também. Então o Ippo fica meio que perdido, né? Pois o Miyata não quer mais lutar com ele quer seguir esse outro caminho, né? Enfrentar esse outro oponente. O Ippo sempre teve em mente essa promessa e fica meio que perdido ali naquele ponto, e o treinador vem e meio que estimula ele a ir para o Mundial, né? Galgar, né? Enfrentando adversários fora do Japão para subir no ranking mundial, e por que não chegar, né, no Ricardo Martinez, como ele cita aqui algumas vezes, que é o grande campeão mundial, o invencível Ricardo Martinez. E o Ippo enfrenta ele, como mostrou, né, no sparring, onde ele é praticamente humilhado, mas ali a diferença era enorme, e o Ippo vai galgando, né, vai enfrentando outros adversários, como enfrentou ali, né, o Careca, que é um mágico, que eles dizem, né? Ele tem umas habilidades de mágico, mas a índole dele não é assim tão boa, né? Ele faz muita coisa por dinheiro, e por isso fala que seus socos não têm peso, né? Por conta disso. O Daichi-san, que era o campeão, né, do Japão antes do Ippo, né? E depois ele perde para o Ricardo, como foi citado na música. Ele tem, né, essa frase, que os socos dele têm muito peso, e não é por ele ser forte, sim pelas pessoas que ele quer proteger, que ele quer cuidar, né? Pela família dele, pelo filho dele. Então, por isso o soco dele tem peso. Desse outro adversário que luta apenas por dinheiro, esse soco não terá peso, né? Pois ele não luta por nada além disso. Então,
Então, muito legal o Ippo ter lembrado dessa frase e ter conseguido, né, depois de derrotar. E aqui a música termina ele enfrentando um garoto que é praticamente um gênio, né? É a primeira luta ali oficial desse garoto. Ele luta meio como um animal, né? Meio animalesco, meio primata assim, pois ele fica saltando para tudo quanto é lado, né? Pois ele vivia numa floresta e um treinador de boxe, né, que já tinha aparecido na série, acaba encontrando esse garoto e treinando ele, né, fundamentos do boxe. Então ele meio que articula um pouco do boxe e um pouco também do que ele utilizava lá na floresta, na ilha onde ele vivia, né. Então é bem legal, é bem interessante. O Ippo consegue derrotar esse garoto, né. Depois ele vai voltar a aparecer, esse menino, enfrentando o próprio Ricardo Martinez, né, pelo título mundial, mostrando que ele galgou, ele evoluiu, né, pois essa era a primeira luta dele, mas ele já é considerado um gênio, então ele luta outras lutas, evolui bastante até chegar a enfrentar o campeão mundial, né. E aqui, como ele trouxe, né, o Ippo ainda vai retornar, né, em outra música, que deve ser uma música com certeza mais tensa, pois vai chegar no ponto ali do mangá onde temos, né, a reviravolta, a surpresa do que vai acontecer com o Ippo. Não vou falar nada aqui para não entregar spoiler, mas bem interessante, bem legal, curti bastante. O Zeus sempre manda muito bem. Eu acho que eu prefiro um pouquinho o refrão da primeira, pois já ouvi muito mais vezes, né, a primeira música do Ippo, então acaba ficando mais na minha cabeça, mas esse refrão também ficou muito bom, e a música como um todo também. Teve algumas partes ali que não tiveram assim, uma rima tão legal, mas foram bem poucas realmente, a maioria encaixou muito bem, curti bastante a letra, contou muito bem a história, que é sempre importante, né, transmitir a informação. Então tá de parabéns, o Zeus sempre manda muito bem. E no final ali, ainda surpresa, né, ele vai trazer também uma música de Ashita no Joe, que é outro anime de boxe, né, também trouxe um vídeo a respeito aqui, que eu não considero um anime realmente de boxe, apesar de ter o boxe envolvido. Para mim é um anime de drama, que tem o boxe ali como um pano de fundo, mas é bem diferente de Hajime no Ippo, mas é um outro anime também que tem lutas de boxe. Então, interessante ver o Zeus focando também nesse esporte, né, que é tão legal de acompanhar. Então vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado. Muito obrigado a todos e até a próxima!